Boa noite, igreja. Hoje eu vim trazer uma mensagem, como o Juninho falou, muito importante, para principalmente quem está na vida cristã, com o tema de adoração. Queria convidar a igreja a curvar a fronte para a gente orar, primeiramente, antes de tudo. Querido Deus, Senhor amado, venho pedir aqui, Pai, com a Tua igreja, que o Senhor possa abençoar, Pai, todos que estão aqui dentro, que o Senhor possa cuidar da família, que o Senhor possa colocar um anjo, Pai, na casa de todos que estão aqui, Deus. Peço também para que o Senhor me use, Deus, não colocar palavras que eu queira, mas sim que o Senhor queira, através do seu Santo Espírito, Pai. Isso eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje eu vim aqui não somente falar sobre adoração, mas também fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fizeram? Por que vocês vieram aqui hoje? Por que vocês vestiram a roupa que vocês vestiu? Por que vocês comeram o que comeram hoje? Por que vocês fizeram o que fizeram hoje? E por que vocês vieram aqui para a igreja? A principal pergunta. Por quê? Por que vocês vieram aqui para a igreja? Alguém sabe me responder? Adorar. Adorar. A gente vai estudar sobre esse tema hoje, adoração. O que significa adorar? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22. Versículo 1. Antes de eu ler o versículo, eu vou colocar 3 aspectos aqui que eu coloquei na verdadeira adoração. Primeiro aspecto, que é o que a gente vai ler nesse versículo. Entrega total a Deus. Segundo aspecto, obediência à vontade de Deus. E terceiro aspecto, cuidado com o corpo, como forma de adoração. Eu vou ler aqui para vocês, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, presta atenção, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Deus estava pedindo ali para Abraão para oferecer o holocausto, o único filho, o filho da promessa de Abraão, que Deus havia prometido. E ali Abraão tinha que sacrificar em cima daquele monte. Continua no verso 3. Levantou-se, pois, verso 2, somente sobre um monte que eu te mostrarei. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque. Isaque é o filho de Abraão, o filho da promessa. Então, a gente vê Abraão reclamando aqui, perguntando para Deus o porquê, perguntando para Deus alguma coisa sobre o holocausto, sobre o porquê o filho dele, sobre o porquê ele. A gente vai estudar mais sobre isso. E a gente vai se deparar com o versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Imagina essa caminhada de Abraão. Abraão começou a andar e o Isaac, filho dele, começou a perguntar, pai, a faca está aqui para matar o sacrifício. A lenha está aqui para queimar o sacrifício. Mas não onde está o sacrifício? Imagina o Satanás passando na orelha do Abraão. Imagina o que passava na orelha do Abraão, Satanás falando.
falando para ele desistir, falando para ele parar de caminhar. Aqui no versículo 5, Abraão disse, então disse aos seus servos, Abraão disse, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Se a gente prestar atenção, ele não foi buscar a bênção. Ele foi sacrificar o filho dele. Ele foi entregar. O que eu quero mostrar para vocês com essa história? Às vezes a gente pensa que adorar é a gente vir buscar. Adorar não é vir buscar. Adorar é você entregar. A gente pega a história de Abraão. Abraão não foi buscar no monte. Abraão foi entregar aquilo que Deus pediu. O que Deus pediu para Abraão? O filho. O único filho, aquele que o Abraão amava. E tem muita filosofia errada sobre adoração. Que muita gente vem dessa filosofia falando, eu vou para a igreja para mudar de vida. Eu vou para a igreja para ter um encontro com Deus. Pessoal, não onde que Deus está? Deus está na minha casa, Deus está no meu serviço, Deus está no meu carro, Deus está em todo lugar. Igreja não é lugar da gente ter um encontro com Ele. A gente tem que ter um encontro com Ele antes da gente vir para a igreja. Antes da gente vir para a igreja, a gente tem que orar, tem que falar com Ele, para a gente entrar na presença dEle aqui na igreja. E o que é verdadeiramente adorar? Adorar é entregar. O que você veio entregar para Deus hoje? Você veio entregar os seus pedidos? Você só veio pedir? Você só veio pedir serviço para Deus? Ou, quando Deus te dá serviço, está tudo bem. Quando Deus tira, está tudo errado. A gente tem que tomar exemplo como Abraão. Abraão, eu imagino que ele era um ótimo pai. Um ótimo pai. E é o exemplo dos pais que vai passando para as crianças. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a religião que mais cresce, mais rápida no mundo hoje em dia? Islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce hoje em dia. Quem já recebeu um muçulmano na porta de casa falando sobre Maomé? Alguém aqui já recebeu? Eu pelo menos nunca recebi. Alguém aqui já recebeu algum cristão querendo falar de Bíblia na porta da sua casa? E por que o islamismo cresce mais rápido que o cristianismo? Porque filho de muçulmano continua muçulmano. Filho de cristão não continua sendo cristão. Sabe por quê? Por causa do exemplo dos pais. A gente pai, a gente mãe, a gente não está dando exemplo para os nossos filhos. A gente sai do culto e começa a falar mal do irmão, começa a falar mal da igreja. E começa a tacar a língua na igreja, como se lá fora tivesse melhor. Como se lá fora fosse melhor que aqui dentro. Muita gente fala, eu não vou para a igreja porque tem fofoca lá dentro. Se for assim, eu não posso trabalhar, no meu serviço tem fofoca. Se for assim, eu não posso sair para a rua, que na rua tem fofoca. Vamos continuar? Primeiro aspecto, adoração não é buscar, adoração é entregar. Pense bem o que você veio entregar para Deus hoje. Eu vou pular para outro versículo agora, um versículo que é muito conhecido, um capítulo, na verdade, uma história. Pode continuar no mesmo livro de Gênesis, capítulo 4. Voltar algumas folhas aí. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Vou ler aqui. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta,
Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui a gente vê uma história de dois irmãos. Dois irmãos oferecendo sacrifício. E oferecer sacrifício é adoração. Como a gente acabou de aprender, entrega. Sacrifício é entrega. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por que Deus aceitou de um e rejeitou de outro? Porque o outro entregou aquilo que Deus não havia pedido. E eu pergunto para vocês, qual que era mais bonito? Qual que era o sacrifício mais bonito ali? De Abel ou de Caim? De Caim. De Caim era o fruto da terra, era legume, era uma banana, um mamão ali, tudo. De Abel era um cordeiro degolado. De Caim era bem mais bonito. Mas o que Deus tinha havido pedido que fosse sacrifício? O cordeiro. A gente tem que refletir nisso. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que a gente acha bonito aos nossos olhos. Que a gente acha bonito aos nossos olhos, achando que é bom para a gente. Mas para Deus não é. Caim ofereceu do jeito dele, sem obedecer à vontade de Deus. Isso nos ensina algo profundo. Adorar a Deus não é fazer do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer. Se Deus pede para você o sábado, você tem que guardar qual dia? O sábado. Se Ele pede para você parar de comer tal comida, você tem que parar de comer tal comida. Mas eu acho, você não tem que achar nada, é a Bíblia, é a Bíblia. Se você acha alguma coisa, eu acho diferente. Então você abre uma igreja com teologia fora da Bíblia. Aí você não pode falar que está pregando a Bíblia. Mas a Bíblia fala que você tem que guardar um dia, você tem que guardar o dia. Se a Bíblia fala para você não comer tal coisa, você não tem que comer tal coisa. Você não tem que entregar a Deus o que acha agradável. Você tem que entregar o que Deus pediu. Muita gente segue o coração. Esse que é o grande problema. Nosso coração, em Jeremias 17, 9 e 10, fala que nosso coração é enganoso, mentiroso. Se a gente seguir nosso coração, a gente vai por água abaixo. A gente vai por água abaixo. Mas se a gente seguir a palavra de Deus, a gente vai para o paraíso. Teve um dia que eu estava conversando, eu sou barbeiro, para quem não sabe. Estava conversando com um amigo meu já faz um tempo. Ele é de outra religião. A gente começou a falar sobre o sábado e tal, isso e aquilo, começamos a ter um debate sobre o sábado tal. Ele falava para mim que não era nenhum dia, eu falava que era o sábado. Eu pegava a base bíblica aqui, ele pegava outro texto aqui, eu explicava para ele aqui, ele tentava explicar ali, até que ele entendeu que era o sábado. Nossa, Bruno, pior que agora eu entendi que é o sábado mesmo, viu? Pelo tanto de base bíblica aí que eu não vi nenhum texto chave falando para guardar outro dia. E ele olhou para mim e falou assim: tá bom, Bruno, a gente teve um debate sobre a Bíblia, agora eu vou para casa, vou orar para Deus me revelar se é o sábado mesmo. Irmãos, Deus não vai te revelar o que já está revelado. Deus não vai te revelar. Deixa eu te explicar uma coisa. Se um jovem começa a namorar uma pessoa fora da igreja, o jovem vai lá e pede para Deus: Deus, abençoa esse namoro, eu sei que ele é fora da igreja, eu sei que ele bebe, eu sei que ele faz isso. Você acha que Deus vai revelar isso? Em Amós 3, versículo 3, fala que o jugo desigual é condenado. Deus não vai te revelar o que já é revelado. Quando tentamos adorar a Deus do nosso jeito, estamos fazendo igual Caim. Agora eu vou para outra escultória. Agora eu vou um pouco mais para frente. Vou lá para o livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1.
versículo 8. Leia comigo. Capítulo 1, versículo 8, livro de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes do eunuco. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei. Quem que era o rei de Babilônia? Nabucodonosor. Que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes e água para beber. Daniel e seus amigos estavam na Babilônia. Eles tinham sido levados cativo para a Babilônia. Então, o Juninho pregou aqui ontem sobre Daniel. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas eu vou entrar mais sobre a saúde. No final dessa história, vamos lá para o versículo 19. Então o rei, Nabucodonosor, falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. A saúde é importante para a nossa vida cristã? Será? Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Lá para o Novo Testamento já. Hoje a gente vai jogar a Bíblia para um lado e para o outro. A gente vai ler a Bíblia. A sua tradução pode estar diferente da minha. Rogo-vos, capítulo 12, versículo 1, Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo estava aqui, está claro que Paulo está falando que nosso corpo é sacrifício vivo para Deus. Se você não tem nada para sacrificar, sacrifica seu corpo inteiro. Quem é mãe aqui? Eu vou fazer um jogo aqui com as mães aqui. Mãe, tem bastante mãe aqui. Se eu perguntar para todas as mães aqui, você morreria pelo seu filho? Certo. Você viveria pelo seu filho? Porque se eu perguntar para o seu filho ou para a sua filha, se ele quer que você morra por ele, eu tenho quase certeza que ele vai falar que não quer que você morra por ele. Mas se eu perguntar que se ele quer que você viva por ele, ele vai falar que sim. Então é fácil a gente falar que a gente morre por alguma pessoa, mas e se essa pessoa pede para a gente cuidar da nossa saúde? Para a gente começar a viver de verdade, ter uma vida saudável. Será que a gente faz isso? Será que não está na hora da gente parar de viver de fast food e refrigerante? Será que não está na hora da gente prestar atenção daquilo que a gente consome? Será que é preciso da gente estar no fundo do poço para a gente começar a cuidar da nossa saúde? Será que é preciso a gente parar na cama de hospital para a gente parar de comer coisas que a gente não deve? Será que tem que acontecer um infarto, talvez,
da gente começar a cuidar da nossa saúde? Será que a gente tem que ter um câncer de pulmão? Deus tem que permitir um câncer de pulmão para a gente começar, para as pessoas parar de fumar? Eu conheço uma história da Bíblia, Lucas capítulo 15, que é o filho pródigo. O filho caçula saiu da casa do pai, pegou a herança do pai e gastou tudo. Gastou tudo. Gastou tudo com aquilo que não deveria. E teve uma grande fome naquela cidade e ele começou a passar fome. Ele pediu emprego na onde tinha um chiqueiro. Começou a trabalhar com os porcos. E para o judeu, o porco não era só animal impuro, não era só animal imundo. O judeu não encostava num porco. O judeu não podia nem chegar perto de um porco. E ali estava o caçula, pedindo para comer a comida de um porco. Ele chegou no fundo do poço. E o Espírito Santo tocou no coração dele, ele se levantou e foi para a casa do pai. Não queira chegar nesse fundo do poço. Não queira chegar nesse fundo do poço, que o fundo do poço é difícil sair, viu? Agora eu vou pular lá para 1 Coríntios, já que você já está em Romanos, um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouco sobre a saúde também, que a saúde é uma coisa muito importante para a adoração. Deixa eu falar uma coisa para você. Se sua mente não estiver boa, você não vai conseguir adorar seu Deus de forma correta. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então não é só comer e beber não, viu? Tem gente que foca só no comer e beber, foca só na carne de porco ali, fala assim, eu não vou comer carne de porco, não vou tomar café e eu estou santo agora. Vou começar a me santificar. Deixa eu te explicar uma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um princípio de saúde. Saúde. Quando você vai para um lugar que você come à vontade, é uma tentação, cara. Eu tenho um problema com isso. Eu vos falo, minha esposa está ali. Eu tenho um problema com isso, cara. Que eu não como carne de porco, não tomo café, mas me chamar para um churrasco, eu como bastante parte do boi. E eu conheço muitas pessoas, não vou falar de mim, né? Parar de falar de mim um pouco, né? Começar a falar de mim aqui, Deus me fulmina aqui. Tem pessoa que vai para um rodízio de churrasco, vai para rodízio de muitas coisas, prega sobre carne de porco, prega sobre café, prega sobre refrigerante. Come o boi inteiro e palita o dente com o chifre do boi ainda. A gente tem que tomar cuidado com os nossos hábitos. A gente tem que tomar cuidado. Porque, que nem eu estava falando com a minha esposa agora há pouco, eu falo brincando, se eu brinco, eu tenho um problema com isso mesmo. Principalmente no almoço de sábado, que eu estou lá na casa da minha sogra, a dona Ana. Aí é uma tentação, eu falo para minha esposa, não falo? Amor, não me deixa comer de novo, não. Não, vou comer mais um pouquinho, vai comer mais um pouquinho, aí depois tá assim, ó. Tá encostado na barriga. Eu estou falando brincando, gente, mas isso é muito sério. A gente tem que parar de banalizar o pecado. A gente tem que parar de banalizar o pecado. Esses dias atrás eu vi uma pessoa falando sobre fofoca como se fosse como se fosse uma coisa normal. Fofoca não é coisa normal. Gula também não é coisa normal. É pecado e vai continuar sendo pecado. O errado continua sendo errado, mesmo se todas as pessoas continuarem fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos hábitos. Não existe pecadinho e pecadão. Existe consequências maiores, mas pecado continua sendo pecado.
Aprendemos que a verdadeira adoração envolve entrega total, que foi a primeira história que eu contei, Abraão e Isaac. Obediência. Obediência foi Abel e Caim, que a gente entendeu aí que Abel foi obediente e Caim foi desobediente. E eu queria falar sobre uma coisa também. A obediência tem a palavra não. Não. Uma coisa que é difícil de se escutar, né? Dói até o ouvido aqui. Não. Aprenda a ouvir não. A Bíblia começa com não. O primeiro homem da história da humanidade ouviu não. Não comerás do fruto. Moisés, o maior dos profetas do Antigo Testamento, ouviu não. Não vai entrar na terra prometida. Jesus ouviu não quando ele pediu para retirar o cálice dele. Jó ouviu não. Não vou falar com você ainda, até acabar a prova. Aprenda a ouvir não. O não é uma palavra muito forte. Em todas as línguas até, né? No, fala em inglês, né? No. Sim, quando fala sim, dá até um sorriso. Sim. Ô mãe, posso isso? Sim. Opa, sim. Mãe, posso isso? Não. Aí já canhou. Até para falar não, fecha, né? Aprenda a ouvir não. O não de Deus é um livramento para a sua vida. Deus pode estar te livrando de cada coisa que você não vê. Deus vê o futuro, você não. Terceiro aspecto que a gente estudou aqui, cuidado com o corpo. Como Daniel, devemos tratar nosso corpo como o templo do Espírito Santo. A gente tem que tratar nosso corpo como o templo do Espírito Santo, não como uma lata de lixo. Vamos tomar cuidado com o que a gente coloca no templo do Espírito Santo. O que você tem colocado no altar? Como está sua obediência a Deus? Como está seu estilo de vida e a sua saúde? Eu queria terminar aqui com uma frase que, se você não tiver nada para colocar no altar de Deus, coloca seu coração. Seu coração, Deus fala que ele é mentiroso, que ele é enganador, que ele é impuro. Nosso coração é tudo cheio de maldade. Mas por que Deus pede nosso coração? Porque nosso sentimento vem do nosso coração. E quando Deus pega seu coração, quando você entrega seu coração a Ele, é que Deus começa a cuidar do seu sentimento. E as maiores das nossas atitudes, uma das coisas que a gente faz, a maioria das coisas que a gente faz, se eu não falar todas, né, é por sentimento, por impulso. Entrega seu coração, entrega seu corpo vivo. E lembre, se você tem alguém que você ama, não pense em morrer por essa pessoa, não. Pense em viver por essa pessoa e cuidar da sua saúde. Amém?